Shalom, shalom, bom dia. A paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. Shalom, shalom sobre todos nós. Que dia maravilhoso, que noite poderosa na presença de Deus. Obrigada, Jesus. Te glorificamos, te exaltamos, te damos graças. Aleluia. Glória, glória, glórias ao Senhor. Shalom, Mi, shalom, Lívia. Shalom, shalom, Dilma, Débora. Meu Deus. Gente, eu dormi tão pouco essa noite. Tão pouco. Mas parece que eu dormi uma noite inteira. Então, quando eu levantei hoje de manhã, eu falei, meu Deus, a tua palavra se cumpre. Que o Senhor nos renova em forças todas as manhãs. Aleluia. Meu Deus, eu dormi muito pouco. Eu fui dormir 1h10 da manhã, 2h45 eu estava de pé. 6 horas eu saí da janela da oração. Fiquei um pouco quietinha até 6h40 e agora eu tô aqui. Eu tô ligada no 300. Como que vocês estão? Glória a Deus, tá solzão ainda, Débora. Meu Deus, que madrugada foi essa? Gente, eu entrei dentro de um tornado de fogo da glória de Deus e eu acho que eu tô na dimensão até agora. Tô na dimensão da glória de Deus. Meu Deus do céu. E olha que tem dia que eu venho capengando pra cá e hoje não, hoje eu tô ligada mesmo. Glória a Deus por isso. Shalom, Nazika. Deus abençoe todos vocês. Sejam todos sempre bem-vindos. Meu Deus do céu. Glória, glória, glória ao Senhor. Shalom, Ju. Foi lindo. Foi poderoso essa madrugada. E o culto de ontem? Quem estava no culto de ontem? Meu Deus. De maneira online, né? Que os presencial eu sei quem estava. De maneira online. Será que quem estava online ontem conseguiu ver o que Deus fez? Será? Mi, você conseguiu ver o que Deus fez ontem? O presente que Deus me deu? Do quanto... Como que é que o Senhor fala na palavra? Como é bom esperar no Senhor para receber as recompensas dele? Meu Deus do céu. Shalom, Estela. Shalom, Ivani. Gente, o que Deus fez ontem. Eu fiquei sem reação. Juro, fiquei sem reação. A hora que eu vi. Meu Deus do céu. A palavra de Deus é linda demais. Hoje nós temos para nossa vida Salmo 146, versículo 5, que diz assim: Feliz é aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Aleluia, aleluia e aleluia. O Senhor cumpre as promessas. Por isso que todos os dias nós estamos aqui e Salmos tem nos massacrado. É bem essa a verdade. Em dizer repetidamente, continue, persevere, não desista, espere no Senhor. Ele não é homem para mentir. O Senhor sempre vai cumprir as suas promessas. Tá aqui, ó, em Salmo 146, versículos 5 e 6. O Senhor sempre vai cumprir as suas promessas. Sempre. No tempo dele, não no nosso. Shalom, Dani. Shalom, Milene. Sempre. Sempre vai cumprir as promessas. E é lindo quando o tempo dele chega. Meu Deus. Sabe o que aconteceu ontem no culto presencial? Para quem estava, eu não sei quem que estava ainda. Ainda não me passaram a informação. O meu pai estava no culto ontem, aqui na nossa casa. Vocês têm ideia do mover do céu sobre isso? Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória a Jesus. Meu Deus, como meu coração se encheu de amor, de alegria,
de rendição, de ver que valeu cada oração, cada madrugada, cada lágrima, cada pedido de oração pelas famílias. Glórias ao Senhor. Eu desejo que todas as promessas de Deus cheguem, alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Basta uma lamparina acesa. É o suficiente para acender todas as outras. Amém? Meu Deus, que poderoso. Glórias ao Senhor. Muita alegria no coração de todos nós. Na verdade, todos do Fire Hub ficaram muito felizes, né? Porque todos nós oramos juntos por todos os nossos familiares, né? Nós oramos pelos meus, pelos de vocês e todos os nomes daqueles que nós desejamos que sejam alcançados pelo amor de Deus. Nós oramos, nós intercedemos. Meu Deus. Isso mesmo, irmã Ivani. Já declare e profetiza em nome de Jesus que sim, que a sua filha mais nova estará, né, recebendo o amor de Deus, estará junto de nós nesse tempo de comunhão com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos ler junto o Salmo 112. Fala sobre a felicidade de quem é fiel a Deus. Olha o tema. Eu nem tive tempo de estudar, porque ontem realmente eu terminou tudo muito tarde. Então, assim, a felicidade de quem é fiel a Deus. Veja, é uma felicidade, não é? O presente que eu recebi ontem, assim será também na sua vida, porque você vai permanecer fiel, como diz a palavra de hoje, tá bom? Vamos orar? Fecha os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor. E eu consagro ao Senhor esse ministério, a minha vida, declaro que o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir nesse lugar, Pai, nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar de honra nesse tempo, nesse ministério. Fala no coração de cada um de nós. Nos traz a palavra, a força, a coragem, a perseverança, a resposta das nossas orações. Eu declaro que nós estamos aqui porque nós decidimos permanecer. Nós decidimos permanecer na Tua presença. Nós decidimos permanecer na Tua verdade. Nós decidimos permanecer de acordo com a Tua vontade, Senhor. Rendemos graças a Ti, rendemos graças ao Senhor Jesus, declaramos o nosso amor ao Senhor, declaramos a nossa dependência do Senhor. Pai, nessa hora eu peço em nome de Jesus para que o Senhor alcance todos os nossos familiares, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que ainda são resistentes a ouvir o Evangelho. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua proteção alcance todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre todos os lares, eu declaro proteção contra todo espírito de morte, eu declaro um espírito de saúde, eu declaro saúde sobre todos da nossa família, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro proteção do alto contra todas as finanças da nossa família. Eu declaro proteção do alto quando nós sairmos da nossa casa, pelo tempo que nós permanecermos fora e quando nós voltarmos para nossa casa. Eu declaro que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem por onde nós caminharmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor meu Deus, a Tua palavra que diz que mesmo que nós andemos no vale escuro da morte, nós não temeremos nada, porque o Senhor estará conosco. O Senhor estará junto de nós. O Senhor estará junto dos da nossa família. E nós declaramos a Tua palavra sem duvidar. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a nossa casa, nem contra a nossa família, nem contra a nossa própria vida, nem contra os nossos negócios. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém.
Ninguém pode impedir, porque o Senhor vai na frente. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Deus Pai Todo-Poderoso. Assim como diz a tua palavra, Criador do céu e da terra, e todo ser vivente sobre o céu, a terra, o mar e o ar, se curvarão a ti, te renderão graças e adoração. Aleluia! Obrigada, meu Deus. Que o teu amor esteja sobre todos nós. Eu peço a tua bênção para esse tempo. Eu amarro todo o demônio da distração nessa hora e lanço no abismo agora, pela autoridade do nome santo de Jesus. Meu Deus, com o coração cheio de amor e gratidão, nós estamos na tua presença e queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigada. Shalom, Marcela. Shalom, Larissa. Vamos então, se você pode. Shalom, Marineuza. Abre a sua Bíblia, Salmo 112. Esse salmo, ele fala da vida daquele que teme ao Senhor. Fala sobre a felicidade de quem é fiel a Deus. Quem teme ao Senhor é fiel a Ele. É natural. É um fato natural de quem teme ao Senhor, né? Quem teme ao Senhor é fiel a Ele. Cumpre os mandamentos, cumpre os princípios. Então, esse salmo, ele mostra a vida da pessoa que teme a Deus, que ama os seus mandamentos e procura viver de maneira justa. Procura viver de maneira justa. O que é viver de maneira justa? Na palavra. Vai falar com alguém? Na palavra. Vai responder uma afronta? Na palavra. Entende? Não é nada sobre o que você acha ou o que você pensa. É sobre a palavra. Entende? Esse salmo, ele não ensina que quem serve a Deus nunca terá problemas. Não é isso. A Bíblia toda fala que não é isso. Quem serve a Deus terá problemas, sim, mas existe uma grande diferença. Quando vem uma situação difícil, nós estamos mais fortes, fortalecidos na fé. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos quem nós somos diante de Deus. E por isso os problemas, eles se sobressaem de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque existe uma estabilidade interior. Entende? Quando você sabe quem você é, quando você sabe quem Deus é, quando você vive a verdade da palavra, toda situação difícil que vem, você quer resolver rápido. Então você fala, Senhor, me dá estratégias para eu sair rápido dessa situação. Se é uma situação material, se é uma situação de relacionamento, se é uma situação espiritual, você vai procurar resolver da maneira mais rápida possível, para não ficar dando legalidade para o diabo, para não ficar dando espaço para o inimigo fazer ciranda na tua cabeça, entende? Ficar fazendo joguinho na tua mente. É sobre isso. É confiar em Deus, é ser fiel a Ele e cumprir a palavra. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, irmã Estela. Glória a Deus. É muito bom quando os nossos buscam, né? A presença, que buscam o ensino, que buscam a palavra. E toda honra e toda glória ao Senhor. O versículo 1 diz assim, ó. Aleluia. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Então aqui o Salmo já começa apresentando para nós quem é verdadeiramente feliz. Quem é verdadeiramente feliz? Aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, porque temer a Deus significa respeitar a Deus, conhecer a sua autoridade, desejar viver de forma que você agrade a Deus em tudo aquilo que você fizer e levar a palavra a sério e não como brincadeira. Se você prega a palavra, você tem que viver a palavra. Entende? Você tem que viver a palavra. E não só pregar e ter uma vida contrária a ela. Esse versículo, ele também diz que essa pessoa feliz que teme a Deus, ela sente prazer nos mandamentos de Deus.
ela se alegra quando ela cumpre os mandamentos do Senhor, ou seja, ela não obedece só por obrigação, ela entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ela sente alegria em cumprir os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas buscam felicidade nas coisas materiais, né? Em reconhecimento. E isso é um grande engano que o diabo faz, que o diabo traz e está trazendo na mente e no coração de muitas pessoas. Enquanto a Bíblia, ela mostra que existe uma felicidade muito mais profunda, uma felicidade que quando você encontra, dificilmente alguém pode te roubar, que é viver em paz. Viver em paz com Deus de acordo com a sua vontade. Gente, a melhor coisa que tem é a gente ter paz. Quando a gente não tem paz, a nossa vida é um tormento. Os nossos pensamentos viram um tormento. O coração fica ansioso, rebuliçando, um monte de pensamento fica roubando a tua paz. A melhor coisa que existe é ser fiel a Deus para ter paz. O versículo 2 diz assim: os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Então, entenda de uma forma bem simples. Aqui aparece a influência de uma vida justa sobre as próximas gerações. Então, se você vive uma vida justa e verdadeira na palavra, os seus filhos e os filhos dos seus filhos levarão dessa herança, viverão dessa promessa, não terão perturbações, não carregarão peso, viverão a leveza que é a presença de Deus. Deixarão todo o peso para trás e viverão a leveza que é caminhar com Cristo. No sentido de que a leveza é a paz que habita dentro de nós. A paz que ninguém rouba. Entende? Você não permite mais que o inimigo roube a sua paz. Por quê? Porque quando vem uma situação, você rapidamente busca resolver. Obrigada, Deus te abençoe. Ó, ganhei um cafezinho. Glória a Deus. Por exemplo, quando meu filho fala assim pra mim, qualquer um dos dois, vou dar um exemplo deles, tá? Porque são os mais próximos de mim. Quando eles falam assim: mãe, hoje eu quero conversar com você. Eu, mãe, Kelly, quero conversar o mais rápido possível. Por quê? Porque eles podem tanto estar querendo contar algo, ou pedir ajuda sobre algo, ou simplesmente expressar alguma coisa que eles estão sentindo. Mas eu quero resolver. Entende? Me coloco à disposição. Isso é reino. Isso é viver o evangelho. Isso é viver o amor de Cristo. Entende? Porque quando você diz assim, ó, depois, o que você está fazendo? Você está procrastinando. Então entende que quando uma pessoa teme a Deus, as suas escolhas, elas produzem os frutos. Elas produzem frutos. Quando a pessoa teme a Deus, ela gera frutos que não é só para ela. Ela gera frutos também para sua família, para toda a sua descendência. Da mesma forma que quem não teme a Deus, vive as consequências disso também. Quais são as consequências de quem não teme a Deus? A perturbação, a insônia, os ataques. São as consequências. A falta de paz. Então, aqui no versículo 2 mostra para nós que os descendentes daqueles que temem a Deus serão abençoados. Serão poderosos na terra prometida. Onde é a terra prometida? No lugar de paz, na presença de Jesus. Entende? Cada pessoa faz as suas próprias escolhas. Entende uma coisa? Quando uma pessoa teme a Deus, então as suas escolhas produzem frutos. Amém? Produzem frutos não só para ela, mas também para toda a sua família. Isso não significa que os filhos automaticamente seguirão a Deus. Precisa de uma influência, de um caminho, de uma direção vinda dos pais para que os filhos permaneçam e conheçam os caminhos do Senhor.
Mas o que que acontece? O que que essa palavra traz? Que quando em um lar, em uma casa, existe o temor do Senhor, ali já existe a raiz da herança espiritual, que é a raiz importante, que é a presença de Deus, que é a palavra falada, vivida e aplicada. Entendeu? Uma das maiores heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos não é financeira, não é material, é espiritual. Eles precisam ver. O que que eles precisam ver? Você orando. Eles precisam ver a sua honestidade. Eles precisam ver você liberando o perdão, perdoando. Eles precisam ver a sua fidelidade, o seu amor a Deus e principalmente o seu caráter. Os filhos, eles só vão seguir o caminho do Senhor se você mostrar esses frutos de oração, do seu caráter, da sua honestidade, do seu perdão aos outros e da sua fidelidade e o amor a Deus. De nada adianta você falar, vai orar, e você não ora. De nada adianta você falar para os seus filhos, você tem que perdoar, mas você mesmo não está perdoando. Do que adianta você falar para os seus filhos, você tem que ser mais humilde, mas você não está tendo humildade? O que que você está fazendo? Entende? Não adianta nada. Tem que perdoar, mas você está perdoando? Porque os seus filhos estão vendo o que você está fazendo. Os seus filhos vê tudo o que você faz. Às vezes aquilo que os nossos filhos veem em nós ensina mais do que aquilo que nós falamos. Os seus exemplos ensinam muito mais do que aquilo que você fala, porque a palavra, quando ela não está afirmada em Cristo, ela é maçante. Os filhos, eles criam um bloqueio espiritual, eles passam a nem ouvir mais aquilo que a gente fala, quando é contrária à verdade do Evangelho. Olha como é forte que Deus está falando com a gente hoje. E o versículo 3 diz que na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem sucedido. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A palavra de Deus diz. Esse versículo fala sobre o que aqui para nós? Fala sobre provisão, sobre estabilidade. Mas nós não devemos interpretar como uma promessa automática de riqueza material para todo aquele que serve a Deus, tá bom? Não é assim. A Bíblia também apresenta pessoas fiéis que passaram por dificuldades financeiras. É isso que nós precisamos entender. Que gostoso. A riqueza aqui, que o versículo 4 fala para nós, que o versículo 3 fala para nós, a riqueza aqui, ela está ligada a uma vida abençoada e estabelecida por Deus. Essa é a maior riqueza. A riqueza das bênçãos do Senhor. A riqueza que nós temos estabelecida por Deus, que é a riqueza que ninguém rouba. É a riqueza que nós vamos levar o dia que o nosso corpo físico padecer. A prosperidade bíblica é muito maior do que o dinheiro. É infinitamente maior do que as matérias desse mundo. Uma casa pode ter muito, muito, muito dinheiro e não ter paz. Entende? Outra pode ter recursos simples e ser cheia de amor, de união, de integridade, de fé e de paz. Muitas casas têm só o básico e são cheias do amor de Deus, cheias de um tempo de comunhão, de fé, de amor, de unidade. Entende? Isso é riqueza. O amor, a união, a fé, a integridade e a paz. Essas são as verdadeiras riquezas que nós devemos cultivar e cuidar para ninguém roubar. O versículo 4 diz que a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Observe que o texto não diz que a pessoa justa nunca enfrentará trevas. Ele diz: a luz nasce nas trevas. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos. Então,
Se você é luz e as trevas tentam chegar, as trevas não conseguem. Ó, a luz está aqui agora. As trevas não conseguem ficar. E aonde há as trevas? Se a luz chega, há luz. Entende? Isso muda tudo. Meu Deus. A pessoa que teme a Deus também passa por períodos difíceis. Por períodos difíceis. A Bíblia toda fala sobre isso para nós. Mas a escuridão não é definitiva. Não é. Cristo é luz. E se Cristo é eterno, a luz é eterna. A escuridão perdeu. Entendeu? Deus pode trazer direção na sua vida, porque Ele é luz. Ele vai trazer. É no tempo dele. Ele vai te trazer a saída desse tempo que você está passando. Você só precisa permanecer. Mas é permanecer de qualquer jeito? Não. É permanecer fiel na palavra, fiel no evangelho. É ter humildade. É refletir o caráter de Cristo através das suas ações, dos seus atos, dos seus pensamentos e das suas palavras. É não ser hipócrita, de falar uma coisa e viver outra. Talvez alguém esteja vivendo um momento em que não consegue enxergar o futuro. Agora, talvez seja você vivendo esse tempo. Que você não consegue enxergar o futuro. Mas esse Salmo 112, ele ensina assim para nós: não confunda uma fase escura com o fim da história. Uma fase escura não é o fim da tua história. Não é. A luz, ela pode nascer exatamente no meio das trevas, e é exatamente isso que acontece. E o versículo 5 diz que feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Então, aqui nós vemos duas características de quem teme a Deus: a generosidade e a honestidade. A espiritualidade verdadeira, ela aparece também de maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, sabia? Como você tem lidado com o seu dinheiro? Você é apegado ao dinheiro? Não adianta orar muito e agir apegado ao dinheiro ou agir desonestamente, vamos dizer assim, sem honestidade nos negócios. Entende? Não adianta orar. A oração não chega aos céus. Por quê? Porque está descumprindo princípios bíblicos. A nossa fé, ela precisa aparecer em todos os lugares. A nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, ela precisa ser expressada em todos os campos da nossa vida. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o teu coração, o meu coração. E Ele sabe se nós estamos falando a mentira ou se nós estamos falando a verdade. Ele sabe. Então, se hoje você pode estar numa dificuldade financeira e o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Se é um fato, se é consequência dos seus erros, né? Deus está vendo o que está acontecendo. E Ele está observando como tem sido toda essa administração, em cada bênção que Ele te dá, em cada recurso que Ele envia. Ele está vendo se você está sozinho, se você está sobrecarregado, se você tem um ajudante. Ele está vendo tudo isso. E Ele se agrada da tua fidelidade. Ele se agrada porque Ele está vendo todo o seu esforço. Ele vê que você não tem só isso para se preocupar. Que você tem a sua casa, que você tem os seus filhos, que você tem o seu esposo, a sua esposa, né? Para os maridos que estão aqui. Deus está vendo tudo. Sabe o que Ele quer? Que você permaneça fiel, que você não desista. A tua fé, ela precisa aparecer dentro da tua empresa, no teu comércio. A tua fé precisa aprender nos contratos. A sua fé precisa aparecer nos contratos que você fecha, nas dívidas, nos pagamentos, na forma como você trata os seus funcionários, os seus clientes. Ser cristão não é só frequentar a igreja, não. Não é não. É levar os valores do reino para a nossa vida diária.
por todos os lugares onde nós passamos. Entende? É deixar o caráter de Cristo transbordar através de você, chegar antes de você. É isso. Isso é ser cristão. Isso é viver o versículo 5. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Negócios não é só dinheiro, não. É relacionamento, é contrato, é tratar os funcionários. É tratar não só o funcionário da tua empresa, mas os funcionários da tua casa. Entende? É diante de todos os relacionamentos. E o versículo 6 diz que quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Meu Deus, olha como isso é forte. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Jamais será abalado. Algumas traduções está escrito que o justo jamais será abalado. Significa que a sua vida possui um fundamento na rocha de Cristo. Aleluia. Você pode enfrentar dificuldades e nós vamos enfrentar dificuldades sem perder a direção. Sabe por quê? Porque você está firmado na rocha. Cristo é o teu fundamento. Então, se Cristo é o teu fundamento, você não vai se perder. Você não vai fracassar. Não vai. Você vai permanecer. E existem pessoas que são sustentadas pelas circunstâncias e nós temos falado tanto sobre isso. Quando tudo vai bem, a pessoa está bem. Mas quando algo dá errado, ela desmorona, ela cai, aí parece que o mundo está acabando. E aí o espírito de vitimismo já vem tomar a mente, o coração, as palavras. Não é assim. Aquele que confia em Deus possui algo muito mais profundo, uma raiz espiritual. Sabe o que significa essa raiz espiritual? Que você pode até balançar, mas você não vai ser arrancado, igual os grandes cedros dos montes Líbano. Você pode até balançar, mas você não vai cair, você não vai ser abalado, porque você possui uma raiz espiritual profunda, que é viver em Cristo, viver a palavra e ser obediente. O versículo 7 diz que ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Aleluia. Gente, na verdade, meu versículo 112, o capítulo 112 meu tá todo grifado, bem clarinho, porque deve fazer muito tempo que eu grifei. Olha como isso é forte. Você pode orar esse salmo sobre a tua vida. Aquele que é fiel a Deus, então, ele não tem medo de receber más notícias. Não tem. Por quê? Porque ele sabe que a má notícia não é a palavra final. A palavra final quem dá é Deus. A palavra final vem de Deus. A sua fé é forte. Por que a fé é forte? Está escrito, porque ele confia no Senhor. Então, observe que o texto, ele não diz, ele nunca receberá más notícias. O texto diz, não temerás a má notícia. Não terá medo da má notícia. Então, existe uma diferença enorme nessa parte. A fé não impede que as más notícias cheguem. A fé não vai impedir que a má notícia chegue na tua vida, mas ela vai mudar a maneira de como você vai reagir diante da notícia difícil, diante da má notícia. Entende? É sobre isso. Quando você passa um tempo difícil e você conhece a ação dos demônios, a tua mente é completamente diferente. Totalmente. Durante o passar do tempo, durante o passar dos anos, durante cada posicionamento na presença de Deus, você entende que cada ação do diabo só te fortalece para ir mais no profundo dos rios de Deus, para ir mais alto espiritualmente. Porque quanto mais o demônio te afronta, mais você busca Deus. Quanto mais ele te pega, mais você busca Deus. Aquele é burro. Satanás é burro. Pelo menos comigo ele é burro. Porque quanto mais ele tenta
Quanto mais ele tenta me atacar, mais eu busco o Senhor, mais eu me levanto em oração, mais eu oro na madrugada. E ele vai perdendo cada vez mais. Então aí é onde entra a palavra: obedecei a Deus, submetam-se a Deus e o diabo fugirá de vós. É sobre isso. Aí ele vai falar assim: eu vou sair daqui, eu vou desistir dessa daí, porque essa daí já entendeu como que eu ajo, eu vou procurar outro para atormentar. É assim. Quando você tem a fé firmada em Cristo, a sua maneira de agir diante dos dias difíceis mudam completamente. O coração da pessoa que tem a fé firmada na rocha permanece firme e confiante no Senhor. Então, você pode receber uma ligação inesperada, você pode receber um diagnóstico, pode vir uma dificuldade financeira, uma porta pode se fechar. Tudo isso pode vir tentando produzir medo em você. Mas esse salmo ele nos ensina que a notícia não vai nos dominar. A notícia ruim, ela não vai tomar o lugar de Deus na nossa vida, não vai sentar no trono. Você não vai deixar. A notícia pode ser ruim, mas Deus vai continuar sendo Deus. Entende? Deus continua sendo Deus, ele não muda, ele é fiel. Então, nós precisamos estar firmados no caráter de Deus. Gente, teve dia de eu orar ao Senhor assim: Jesus, hoje tá muito difícil. Eu não solto dos teus calcanhar. Eu não solto. Eu te seguro hoje, Jesus. Até o Senhor me dar um caminho, até o Senhor me dar uma luz ao que eu preciso fazer. Me traz uma estratégia para que eu saia dessa situação o mais rápido possível. Seja ela qual for. Às vezes de uma conversa difícil que eu teria que ter com alguém, às vezes uma própria conta que teria que pagar naquele dia, mas até naquela hora não teria chegado o valor do recurso total para aquilo. Entende? Às vezes é uma intercessão que tem que fazer de maneira poderosa ali, diante do tribunal de Deus. É isso, Jesus, eu não te largo hoje. Não te largo, eu não te largo. O Senhor sempre está comigo, mas hoje é mais. Hoje é mais, hoje eu quero em tempo integral. Eu orava desse jeito. Na maneira que eu via que tinha que ser, é o jeito que eu falava. Então tinha dia que eu falava: Senhor Jesus, hoje eu tô nos teus calcanhar, eu tô aqui de joelho diante dos teus pés, eu tô com as minhas duas mãos segurando o Senhor, te clamando por resposta, te clamando por direção, clamando para que o Senhor intervenha sobre a minha vida. E também teve oração que eu disse: Jesus, hoje eu pego na tua mão e caminho com o Senhor, ainda mais do que ontem. Entende? E tem dias que a gente vai orar dizendo o quê? Jesus, vai na minha frente. Abre os caminhos para eu entrar. Não é? E é isso. Isso é viver na fé. Você orar de maneira que você vê totalmente sem duvidar. Vai com Deus. Que você vê totalmente sem duvidar aquilo que Deus faz. Como Ele faz. Como Ele está hoje com você. Como que você chama Jesus hoje para caminhar com você? Na tua frente? Do teu lado, ou você tá lá nos pés dele segurando os calcanhar ali, os tornozelos dele? Jesus, hoje eu não te largo até que o Senhor me dê a resposta. Eu preciso do Senhor mais do que qualquer dia. Amém? Aleluia. O versículo 8 diz que ele não fica preocupado nem tem medo. Quem é esse ele? Esse ele é aquele que é feliz porque teme ao Senhor. Então, quem teme ao Senhor não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Pronto. Meu Deus. Os inimigos serão derrotados. Eu creio, sem duvidar, que todos os meus inimigos já estão debaixo dos meus pés, pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Eles podem até tentar, mas vão cair, em nome de Jesus. Assim você tem que pensar. Assim você tem que profetizar na sua vida. É esse nível de fé que você precisa ter, alimentar, para permanecer. Amém? Em nome de Jesus. O seu coração está seguro em Deus. E de nada você temerá.
Porque você vai ver a derrota dos seus adversários. É o que diz a palavra. A confiança no versículo anterior continua aqui no versículo 8. O coração está seguro porque a sua segurança não depende daquilo que você está vendo, daquilo que está acontecendo ao seu redor. A tua expectativa está em Deus, a tua segurança está em Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da justiça. Ele é o justo juiz. Então, nem toda batalha precisa ser resolvida pelas suas próprias mãos. Tem batalha que você tem que entregar, que você tem que abrir a mão e falar: Senhor, não é minha, é tua. Peleja por mim. Existem situações que nós precisamos aprender a entregar a Deus. Entende? Entregar a Deus. Isso não é passividade. Isso não é passividade. Significa não permitir que a vingança, a raiva ou a tua ansiedade domine o teu coração. Entendeu? É dizer: Senhor, eu não vou me vingar, eu não quero sentir nenhuma raiva dos meus inimigos, e isso não vai dominar o meu coração. Eu entrego ao Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É forte, entende? Resolva as coisas com quem você tem que resolver o quanto antes. Não deixa para amanhã não, sabe por quê? Porque Jesus pode voltar hoje. Pode voltar daqui a pouco, pode voltar agora enquanto a gente está aqui. Não deixa nada para amanhã, não. Não deixa o espírito de procrastinação dominar a tua mente, o teu coração, não. Não permite isso, não. Em nome de Jesus, que caia por terra todo espírito de procrastinação, todo espírito de medo, todo espírito de vergonha, que caia por terra agora da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E o versículo 9 diz assim: Ele, quem é ele? Aquele que teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Então, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Então, mais uma vez aparece o que aqui para nós? Generosidade. Isso mostra que ela não é um detalhe nesse salmo. Isso mostra para nós que generosidade é uma pessoa que conhece a Deus e não vive só para si mesmo. Quem é generoso vive o que a palavra nos ensina. Compartilhar, ensinar, acolher, amar, repartir. Repartir o conhecimento, o amor, a paz. Repartir alimentos quando for necessário. Entende? Generosidade. Ter um coração generoso é deixar resplandecer Cristo vivendo em você. Entende? É quando você olha e percebe a necessidade do outro. É quando você olha e fala assim, ó: irmã, eu tô sentindo uma tristeza em você. Vem aqui, eu vou orar por você. E ali Deus te revela. Deus fala do que aquela pessoa tá sentindo no teu coração, para você acolher, para você sentir. É quando você é generoso de tal maneira que você sente o que a pessoa tá precisando. Entende? Só que tem pessoas que Deus não vai deixar você ir. Sabe por quê? Porque o orgulho dela precisa ser quebrado. E ela precisa vir. Porque só quando é quebrado todo orgulho, toda vergonha, há cura. E muitas vezes, você que é ministro do evangelho, você que é profetiza, profeta, pastor, pastora, você já deve ter vivido isso. Você sente a dor do outro, mas o Espírito Santo não deixa você ir. E outras vezes o Espírito Santo vai falar, vai, e você vai. Nós só precisamos obedecer. Entende? A fé verdadeira, ela precisa produzir misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. E se em algum momento o Espírito de Deus te mostrar a dor do outro e não deixar você ir, sabe o que você tem que fazer? Orar por aquela pessoa. Interceder por ela. Entendeu? Nós devemos viver sempre perguntando se a nossa vida tem sido uma bênção só para mim. Será que a minha vida está sendo uma bênção só para mim? Ou a minha vida está sendo uma bênção na vida das pessoas também? Você tem que se perguntar assim.
Senhor, será que a minha vida tem sido uma bênção só para mim? Eu não quero isso, eu não quero ser egoísta desse jeito. Eu quero que a minha vida seja bênção para outras pessoas, que eu seja um canal de bênçãos, que eu seja ponte na vida das pessoas para levar elas até o Senhor. A generosidade não depende de ter muito. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com recursos, com dinheiro, com bens materiais, nada disso. A generosidade, ela envolve muitas outras coisas. Porque você pode oferecer o teu tempo, você pode oferecer um alimento, uma ajuda, um abraço, uma palavra de conhecimento. Você pode oferecer os seus ouvidos para ouvir, porque muitas vezes a pessoa só precisa falar. Você senta ali e deixa a pessoa falar. Porque ela falando, ela está desabafando, ela está recebendo cura. Quando uma pessoa confessa, ela está arrancando toda a legalidade da mão de Satanás e seus demônios. Ela confessou. Perdeu, Satanás perdeu. Quando a pessoa confessa os seus pecados, confessa suas dores, confessa suas fraquezas, acabou. Acabou pro diabo. Ele perdeu. Entende? Ele foi destronado. Então a generosidade também envolve em você escutar a dor do outro, você orar pelo outro, entende? Envolve muitas coisas. Você pode tanto orar de frente com a pessoa como orar no teu secreto, depende da direção do Espírito. E o versículo 10 diz que os maus veem isso. O que os maus vê? Tudo isso que nós recebemos quando nós vivemos com Deus. E como que os maus ficam? Como que os inimigos ficam? Eu dou risada na cara dos inimigos. Hoje eu tenho essa força, porque eu conheço Deus. Então os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. As esperanças dos maus dá em nada. O ímpio vê isso e fica irado. Está escrito em outras traduções, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. É a palavra de Deus que está dizendo. Eu tomo posse. Eu creio sem duvidar que nenhum dos meus inimigos permanecerão de pé. Todos vão se levantar para cair. Em nome de Jesus, do menor ao maior. Eu quero que você se posicione desse jeito. Em nome de Jesus, eu desejo que você se posicione dessa maneira. Em nome de Jesus. Todos os seus inimigos se levantarão para cair e estar debaixo dos seus pés. Porque maior é aquele que você serve, que é o Deus vivo que está sentado no trono. Maior é ele, não há outro maior. Entenda que esse salmo termina fazendo um contraste, não é? De um lado nós temos o justo, que é aquele que é firme, generoso, confiante. E do outro lado nós temos aquele que rejeita Deus. Quem rejeita Deus vive como? É fácil. É muito fácil saber quem rejeita a Deus. Quando a gente tem um pouquinho de discernimento, só da gente olhar a pessoa, a gente já sabe quem é que rejeita Deus. Aquele que vive irado. Aquela pessoa que vive com raiva, vive frustrado, vive consumindo seus próprios desejos. Esses rejeitam a Deus. A mensagem desse salmo para nós é que aquilo que é construído longe de Deus não possui a mesma estabilidade daquele que vive com Deus. E isso é maravilhoso. Isso é lindo. E glória a Deus por isso. Como não amar a Deus? Diante de tanta promessa. Deus é um Deus de amor, mas Ele é justo. E se Ele precisar nos repreender, Ele vai nos repreender. Mas Deus só nos repreende quando? Quando nós erramos. Porque aí nós precisamos ser corrigidos. Nem tudo aquilo que parece sucesso é realmente sucesso. Falando dos maus, que o discernimento espiritual venha sobre você ainda mais no dia de hoje. Eu declaro mais discernimento espiritual sobre você. Em nome de Jesus. Eu declaro mais dom da fé sobre você. Em nome de Jesus. Entenda que uma pessoa ela pode conquistar muitas coisas nessa vida, mas viver interiormente vazia. E esse vazio é perigoso. Porque
um corpo, uma alma vazia, é um prato cheio para Satanás e seus demônios. Você tem vivido como? Como têm sido os seus dias? Você está se tornando uma pessoa que Deus quer que você se torne? Ou você está vivendo só para fazer aquilo que você quer? Como tem sido os seus dias? Você está enfrentando os dias difíceis porque você crê em quem Deus é? Ou você está fugindo das dificuldades para acertar aquilo que precisa ser acertado? A verdade liberta. A verdade cura. Primeiro a verdade confronta. Nós já vimos isso. A verdade confronta. Depois do confronto, ela liberta e vem a cura. É muito simples. Confronto, libertação e a cura. Ninguém consegue ser curado se não for confrontado com a verdade do Evangelho. Existe uma sequência de ensino para nós. Temor a Deus, obediência, caráter, generosidade, confiança e estabilidade. Nós tememos a Deus, então nós somos obedientes a Deus, então o nosso caráter é revelado, e então nós temos um coração generoso, confiamos em tudo que Deus nos prometeu, e confiando em tudo que Deus nos prometeu, nós temos a estabilidade diante de qualquer dificuldade. Entendeu a mensagem? Aleluia. Aleluia. Nós não somos perfeitos. E esse salmo não fala de quem é perfeito. Ele descreve alguém que decidiu colocar Deus no centro da sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. Colocar Deus no centro da nossa vida. E o resultado daquele que coloca Deus no centro da vida é um coração generoso. O teu coração resplandece a presença, o amor, a generosidade de Jesus. O versículo 7 é um versículo que é o centro de tudo para nós. Se você tá com a canetinha, vamos grifar. E diz assim: Ele, quem é o Ele? Para você nunca se esquecer, aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Então, Ele, não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. É sobre isso. É sobre isso. Entendeu? O seu coração está firme, confiante no Senhor. Então, essa talvez seja a maior riqueza apresentada para nós. Permanecermos firmes, confiando no Senhor. Nós vemos todos os dias a palavra de Deus nos traz que a fé verdadeira não significa viver sem problemas, porque nós sempre vamos ter problemas. Mas significa possuir um coração que não depende do que nós vemos, mas sim um coração que decidiu permanecer firme nas promessas do Senhor. Então, talvez hoje você não consiga. Talvez hoje você não consiga controlar tudo ao seu redor, porque nós não vamos mesmo conseguir. Nós não vamos conseguir controlar as notícias, nós não vamos conseguir controlar as pessoas, nós não vamos conseguir controlar o nosso amanhã, porque o nosso amanhã nem pertence a nós. Não pertence. Mas existe algo que pode ser decidido hoje por nós. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a sua confiança? Entende? Quando o nosso coração está firmado em Cristo, não tem quem nos abala, porque as suas raízes são profundas, assim como uma grande árvore de raízes profundas que o vento não tomba, que a tempestade não derruba, não abala. Eu peço ao Senhor que nessa manhã Ele venha retirar toda a dificuldade do teu coração, toda a dificuldade do teu caminho. Eu peço para que o Senhor seja a luz diante dos teus caminhos, diante de todas as decisões que você precisa tomar. Eu declaro em nome de Jesus que o teu coração, ele permanecerá firme no Senhor, firmado na rocha que é Cristo,
para que nenhuma circunstância ocupe o lugar de Deus no teu coração. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, Jesus. Glórias ao Senhor. Que o teu coração esteja em paz, firmado em Cristo, porque é nesse lugar que você vai conseguir suportar todas as dificuldades, seja elas quais forem. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. É um salmo maravilhoso. É um salmo que nos fortalece, sabia? É um salmo que você pode pegar um post-itinho assim, ó. Ou assim, ó. Eu sou cheia dos post-it, ó. E escrever e colar assim, ó. Fortalecimento. Tá precisando de fortalecimento? Escreve assim, ó. Fortalecimento. E cola. Quando você precisar de força, de se lembrar do que vive aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos, tá aqui. Tá anotadinho. Para todo sempre. A palavra de Deus não muda. Ela é imutável. Você sabe o que é um princípio? Um princípio é aquilo que é imutável. Aquilo que não tem lei contra. Aquilo que é verdade aqui e lá do outro lado do mundo. Entende? A verdade é verdade aqui e lá do outro lado. Não tem lei contra e é imutável. Outra observação, está escrito. Um princípio vai estar escrito. Amém? E esses são os princípios que nós precisamos viver. Oh, meu Deus, como eu te amo. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus, meu Deus, que eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua direção, pela tua luz, pela tua força. Agradeço, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, e eu apresento ao Senhor cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, cada um dos seus filhos e filhas que fazem parte desse ministério, dos que te buscam, Pai, todos os dias. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e que essa bênção, Pai, se estenda para todos da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que o amor de Deus ocupa um lugar de honra no seu coração e ainda de maneira dobrada dentro do seu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor entre com a tua luz, eu peço que o Senhor entre com a tua majestade sobre todos os lares e vai levando essa luz aonde há trevas, aonde há escuridão. Eu declaro que a luz do Senhor entra nesses ambientes agora, entra nessa mente, entra no coração agora, dissipando todo o espírito das trevas, toda a escuridão. Em nome de Jesus, eu declaro que toda insegurança perde as forças agora sobre a tua vida, em nome de Jesus. E a sua segurança agora, ela é estabelecida em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor nos amou primeiro e porque o Senhor nos amou primeiro, hoje nós somos curados. Nós te amamos, Jesus. Nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Obrigada, meu Deus, pelo teu evangelho, pela tua palavra, que é o manual da nossa vida, que nos dá direção. Tudo aquilo que nós precisamos viver está escrito. Dai-nos mais conhecimento da palavra, mais entendimento da palavra, mais dons de conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que cada um dos seus filhos e filhas, Pai, tenha um entendimento da palavra dia após dia, cada vez mais. Coloca sobre nós, meu Deus, uma nova armadura das cortes celestiais para esse dia. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que a nossa mente e o nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo e que, vestindo do cinturão da verdade, nós viveremos a verdade do evangelho. Assim nós declaramos em unidade, em concordância, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor, para sempre, sempre, sempre. Amém?
Deus abençoe o seu dia. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito. Shalom, shalom, Fire Hub Uberlândia, recebam o meu amor, o meu carinho. Amo cada um de vocês, apóstolo Gabriel, apóstolo Isabela. E esse bebê lindo Samuel que já está chegando, né? Oh, coisa linda. Presente de Deus. Amo todos vocês. Amo vocês exageradamente. É o amor de Cristo. Eu estou sempre à disposição de todos vocês. Estou aqui para o que vocês precisarem de oração, de conversa, de o que vocês precisarem. Desde o primeiro momento do ministério, eu sempre me coloquei à disposição. Talvez vocês não vê cartaz, não vê propaganda, porque eu sempre estou aqui. Quem já passou comigo sabe como que é, né? A Damiana já teve o tempo dela, outras irmãs já teve. É só me procurar. Eu sirvo o reino com muito amor. Amém? Sirvo o reino com todo o amor que o Senhor me ensinou a ter, porque de graça eu recebi, de graça eu farei. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu cubro espiritualmente a vida de todos vocês em oração. Tá bom? Amo vocês. Tenham um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, de manhã, quando nós vamos ler juntos Salmo 113. Tá bom? Ó, tchau. E quem chegou depois, eu vou contar o presente que eu ganhei ontem de Deus. Sabe qual o presente que eu ganhei ontem? O meu pai veio no culto. Gente, glória a Deus, como eu fiquei transbordando dentro de mim. Eu não podia nem exagerar, né? Meu Deus, não podia falar muito. Ele é muito sistemático, mas Deus está tratando. Eu amo o meu paizinho terreno. E eu tenho certeza que houve um plantio ontem, que o amor de Deus alcançou um pouquinho mais profundo. E esse já é um grande testemunho. Meu Deus, que presente lindo. Gente, ó, amo vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.